Fala, rapaziada do Corujão Vascaíno. Estamos aqui para aquele nosso vídeo trazendo as últimas notícias do Vasco, aquelas notícias mais gostosas do dia, pedindo aí para você já deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí com a galera, para o Vasco, para o Corujão Vascaíno cada vez mais ser conhecido aí junto à torcida vascaína, né? As notícias do dia de hoje, vamos começar falando aqui dos lesionados, né? O Adson e o Estrela, né? Jogadores aí que se machucaram no ano passado, né? E passaram agora por uma cirurgia. Um foi na quinta-feira, outro foi ontem, na sexta-feira. O Adson para retirada de uma prótese colocada ali na canela, né? Uma cirurgia simples, e já está liberado para treinar. E o Estrela, né? Ele sentiu uma dor e teve um inchaço no joelho e foi submetido a uma artroscopia, né? Para tentar resolver essa questão, né? Tentar dar uma acalmada nessa questão aí, né? Então saiu aqui no GE, né, que o Adson estava com uma placa na perna direita desde setembro do ano passado para corrigir uma fratura na tíbia, né? Sentiu aí algum incômodo, né, em determinados momentos e retiraram essa prótese. E o Estrela, como eu falei há pouco, né, se queixou de dor, de inchaço no joelho, né, e foi fazer essa cirurgia aí, essa artroscopia aí para poder dar uma melhorada. Eu acredito que o Adson, né, tem uma previsão de retorno aí um pouco mais rápida do que o Estrela, né? Estrela que já convive com isso já há algum tempo, né? Já é algo que é congênito aí. Então, vamos aguardar, porque são peças importantes, principalmente, né, o Adson, né? Principalmente o Adson, né? Bom, uma outra notícia, né, que está saindo aí, que está circulando, né, nos grupos, eu fui tentar hoje entender isso, ainda em relação à negociação com o Brian Rodrigues, né? Algumas fontes dizem que o negócio está avançando. E está avançando muito porque parece que o jogador ele quer realmente sair do América do México e se interessou em jogar no Brasil e pela proposta do Vasco, né? Só que o América está pedindo uma grana, né, em torno aí de 10 milhões de dólares, o Vasco, né, tentando de alguma forma baixar esse valor e tentando também colocar jogadores no negócio, né? A gente tinha falado, né, do Jean Davi, que não interessou a eles, né? O Sforza, que parece que não despertou interesse, mas está surgindo aí uma informação que parece que eles aceitariam, de repente, colocar o Capasso no negócio aí. Eu não consegui confirmar 100% essa informação, né? Peguei com outro colega, né, que me disse que realmente soube disso. E seria interessante, né? Já que o Vasco quer se desfazer do Capasso, que não tem interesse em contar com o zagueiro, né? O que é muito difícil de entender também, né? Porque se a gente for botar na balança Souza e Capasso, 1000 vezes o Capasso, né? Então não dá para entender como é que vai contar com Souza e não vai contar com o Capasso. Entender a gente entende, né? O Souza é amigo, o Capasso não é, né? Vocês sabem de quem. Então, enfim, o Vasco está tentando negociar o Capasso. Não tinha recebido nenhuma grande proposta. Se realmente for verdade isso, né, na negociação com o Brian Rodrigues, eles aceitaram o Capasso como parte de pagamento, acho que já facilita bastante, né? Aquela informação que nós demos ontem, né, de uma troca do Jean Davi pelo John Murídio, né, o negócio também está avançando, né? Está avançando bem, né? Parece que há interesses das partes, mas o que eu descobri hoje é que não seria uma troca simples, jogador por jogador. O Vasco teria que colocar uma graninha também, né? O time lá, né, do México aceita o Jean Davi, que é o Jean Davi, mas não uma troca simples com o John Murídio. O Vasco teria que colocar uma grana aí, né? Não sei o valor, né, mas não seria uma troca elas por elas, né?
O que não é de se espantar, né? Porque hoje, porra, só se o John Murídio, né, for padrão Jean Davi. Né? Pelo que nós vimos no vídeo ali, que eu vi, né, eu achei o jogador interessante, mas vídeo é complicado a gente analisar, a gente sabe disso. Né? Então, cara, hoje em dia, né, qualquer um que queira o Jean Davi, cara, primeiro a gente tem que dar graças a Deus por ele querer. Né? E segundo, com certeza, vai ter que colocar uma grana. Falando de um terceiro atacante, né, todos sabemos que o Fluminense se retirou da negociação com o Rony. Né? O Fluminense tinha proposto um salário, depois o Rony pediu mais, o Fluminense fez outra proposta, o Rony pediu mais um pouco e deu um prazo para o Rony se manifestar até a última quarta-feira. Né? Coisa que não aconteceu, o Fluminense está fora da negociação. Né? O Vasco conversou com o Palmeiras, né, já há algum tempo, falando sobre Rony, sobre uma possível transferência do Ryan por empréstimo, e aí o Vasco receberia alguns jogadores que não estão nos planos do Abel no Palmeiras, entre eles falaram-se no zagueiro Murilo, né? E fala-se também de um outro jogador, né, que é o Zé Rafael. Tá? Eu acho o Zé Rafael interessante. Né? É um jogador que já tem 31 anos, né? É um jogador que foi adaptado à posição de primeiro volante, porque ele não é originário dessa posição, mas ele desempenhou muito bem. Quem colocou ele para jogar nessa posição foi o próprio Abel Ferreira. Né? Então ele jogou muito de primeiro volante, jogou muito de segundo volante, né? Que na verdade, a posição dele era meio campo ali, mas ele fazia muito um terceiro homem, né? Principalmente quando ele jogava no Bahia. Ele jogava de terceiro homem, já chegou a jogar até mais avançado. Né? O Abel não quer mais contar com ele. Né? É um jogador que está aí, ou seja, está quicando aí no mercado. O Santos, né, já manifestou interesse mais de uma vez pelo jogador. Né? Agora já se fala até em Rony no Santos também. Pô, será que não valeria a pena o Vasco dar uma investida aí e trazer esse jogador? Pô, eu acredito que o meio-campo ali, colocando Zé Rafael, né? O meio-campo com Tietê, com Paulinho, Coutinho, porra, o negócio muda de patamar. Né? Porque o Zé Rafael é um cara que sabe sair jogando, é um cara que tem habilidade, é um cara que tem um vigor físico melhor do que o do Jair. Né? A gente não ouve dizer que é um jogador que se machuca constantemente, toma pouco cartão amarelo. Né? Não é um jogador que vive sendo expulso, vive sendo suspenso. Pô, cara, eu acho que não é muito difícil, né? Eu não sei o salário do Zé Rafael no Palmeiras, né? Mas, pô, cara, a partir do momento que o Palmeiras não quer contar com o jogador, pô, por que o Vasco não olha para ele? É 31 anos que o jogador tem, não é um jogador tão velho assim, não. Pô, tem muita lenha para queimar. O Jair tá fazendo 29 aí. Pô, são 2 anos de diferença. Então, cara, eu acho que é um jogador que seria bastante útil. Né? Em relação ao Rony, ao Ryan, ao Murilo, as coisas estão caminhando. Né? Porra, se fosse balizar pela atuação que o Ryan teve ontem na seleção sub-20, que tomou um sacode da Argentina por 6-0 no Sul-Americano, ninguém vai contratar o Ryan. Foi uma atuação desastrosa do Ryan. Desastrosa. Aquele estilo de jogo dele no Vasco, sem vontade, sem disposição, né? Parece que está ali obrigado. Sabe? Porra, o moleque, porra, novo, 18 anos, porra, tem que estar comendo grama, tem que estar voando. Sabe? Pô, meio desligadão, sabe? Porra, cara, não dá para entender. Sinceramente. Agora, se o Palmeiras vê potencial nele, né, nem que seja por empréstimo, eu mandava ele para o Palmeiras, porque pelo menos lá parece que o Abel vai dar uns esporros nele, estilo que dá ali na beira de campo, para ver se dá uma ligada na cabeça dele, se bota ele no 220. Né? Em contrapartida, vamos tentar trazer. Né? Eu acho que, cara, os reservas do Palmeiras, né? E aí eu falo de Murilo, falo de Zé Rafael, falo de Rony, porra, é muito melhor do que alguns titulares que nós temos no Vasco. Tá? Então não venham me dizer, a galera pode dizer, qualquer jogador que chega no Vasco, é refugo, é refugo. Zé Rafael não é refugo. Murilo não é refugo. Rony não é refugo. Né? Eu traria.
Rapaziada, a situação do Vasco, cara, em relação a essa questão de atacantes, ela é urgente, né? As informações chegam, a gente fica até animado, o problema é concretizar, né? Hoje me falaram, né, que o Vasco vai trazer 3 atacantes. 3. Porra, eu custo acreditar. Eu custo acreditar. Né? Porque é uma demora danada. Né? Hoje fazem mais de 30 dias que a janela já foi aberta. E nada de atacante. Faltam mais 30 e poucos dias para a janela fechar. Será que no final da janela nós vamos escutar aquele discurso? Nós tentamos, mas não conseguimos. Ou os atacantes que nos ofereceram não era o que a gente queria, não estavam no nível do Vasco. Porra, não vai dar para cair mais nessa, né? Bom, a capa do nosso vídeo hoje teve um imbróglio aí, né? Notícias pra caramba que pipocaram, né? Em relação ao nosso lateral esquerdo, que também está na seleção sub-20, né? O Leandrinho, né? Que o Vasco estaria negociando o Leandrinho com o time lá dos Emirados Árabes, lá do mundo árabe, né? Primeiro saiu uma notícia que seria uma venda, né? Depois falaram que era um empréstimo com opção de venda, né? Para abater, inclusive, porque é o mesmo time que o Vasco contratou o Paulinho Paula, né? Para abater ainda o valor que o Vasco deve lá para o time, né? Então estão se falando numa operação em torno de 5 milhões de dólares, né? Então o time daria 500 mil dólares pelo empréstimo dele até maio e depois pagaria mais 3 milhões e meio de dólares e abater 1 milhão de dólares da dívida do Paulinho. Agora já surge a notícia que no final do empréstimo não vai ter opção de compra. Que o Vasco vai negociar, né, um valor caso o time realmente queira comprá-lo, né? O fato é o seguinte, quanto será que vale realmente o Leandrinho? Né? Eu tenho uma grande dúvida em relação a isso. No transfer market dele, né, a avaliação do Leandrinho, vou trazer aqui, vou colocar aqui na tela para a galera ver junto comigo. Né? Vamos botar aqui. Né? Transfer market do Leandrinho aqui na tela. Vamos puxar para baixo. Né? Tá aqui, Leandrinho, jogador de 19 anos, 1,70 m, lateral esquerdo, joga também de ponta esquerda, por causa da dobra que fizeram. Está avaliado em 2 milhões de euros. Tá? O Vasco detém 100% dos direitos econômicos do Leandrinho. Né? Cara, é um jogador de 19 anos, seleção de base, acho um jogador promissor, só que base a gente sempre fica com o pé atrás, né? Será que o cara vai vingar mesmo? Né? Será que o cara vai para frente? Será que vale a pena já vender para a primeira proposta que aparece? E não é a primeira do Leandrinho, né? O Leandrinho já despertou interesse até de outros times do mundo árabe, já se falou em times lá dos Estados Unidos, né? Eu achei esse valor muito baixo, tá? Eu fiz uma comparação, né? E aí eu quero despertar aqui um raciocínio, né, em relação ao que eu vou falar agora, né, sobre esse jogador aqui. Deixa eu colocar na tela aqui um jogador que provavelmente vocês não conhecem, tá? Esse jogador aí que está com a camisa do Grêmio, mas ele não é mais do Grêmio, ele é o Zé Guilherme, né? O Zé Guilherme é o lateral esquerdo que também está na seleção sub-20 lá disputando o Sul-Americano. Né? O Zé Guilherme ele era da base do Grêmio. Ele foi comprado pelo Grupo City, através do Bahia, por 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Né? Pouco mais de 6 milhões de reais. Né? É um bom lateral. Né? É um lateral aí, eu acho até um pouquinho melhor do que o Leandrinho. Tá? Quanto vocês acham que o City vai vender esse jogador depois que ele sair do Bahia? Porque ele não vai ficar muito tempo no Bahia, tá? Isso eu garanto.
Já já você vai ouvir falar aí que o Zé Guilherme foi vendido para um outro time aí do exterior. Né? Não sei para qual time. Quanto que o City vai fazer de dinheiro nesse jogador aí? Né? Eu acredito que pelo menos 7, 8 vezes mais. Né? Então, se comprou por 1 milhão de euros, pode esperar aí que não vai vender por menos de 7, 8 milhões de euros. Né? Essa é a grana que vai fazer. Agora, o City é um time, né, um grupo, né, o Bahia, o grupo City, né, é um grupo que não está com o Pires na mão, que não está desesperado atrás de dinheiro, que não é o caso do Vasco. Né? O Vasco exatamente está precisando de muita grana. Né? Precisa honrar seus compromissos, deve para Deus e o mundo, muito por conta da 777, a gente sabe disso. Né? Precisa reforçar o seu elenco, né? Precisa contratar jogadores, precisa pagar uma folha absurda que nós temos, e fora os outros compromissos. Né? Agora, será que 5 milhões de dólares não é muito pouco pelo Leandrinho? Sendo um jogador aí que eu julgo promissor, ou vocês acham que eu estou exigindo demais do Leandrinho? Eu queria colocar essa discussão aqui no vídeo, né? Que vocês colocassem nos comentários isso. Né? Será que eu estou exagerando? 5 milhões está bem vendido? Eu conversei com amigos hoje que dizem que não, 5 milhões eu vendo logo. Né? Tem outros que pensam igual a mim, não acho muito pouco. Vamos negociar isso aí. Mas agora a gente entende, né? Por que renovaram com o Vitor Luiz por 2 anos, né? O Victor Luiz, lateral esquerdo, fraco, por 2 anos. Com certeza já estava no radar da diretoria vender o Leandrinho. E não se assustem. Se pintar uma boa proposta, como tem se dito aí, vão vender o Piton também. Tá? Vão vender o Piton também. E aí vão ter que correr atrás de um lateral esquerdo, ou vão conseguir ressuscitar o futebol do Riquelme. Né? Aí não sei. Se você gostou do vídeo, meus amigos, deixa seu like, compartilha e se inscreva no Corujão. Lembrando que amanhã, após o jogo, Vasco e Portuguesa, que é às 21 horas, então lá para as 23 e pouquinho, nós vamos entrar com o nosso pós-jogo do Corujão. Tá? Normalmente é às 22, mas como tem jogo, nós vamos esperar acabar o jogo e vamos comentar tudo sobre Vasco e Portuguesa. Aguardo vocês amanhã também. Um abraço e até lá.